Feche seus olhos. Senhor, em Tua presença estamos agradecidos por mais esse dia que estamos vivendo na Tua presença. Como é bom saber que tem um Deus assentado num trono e que se levanta a nosso favor e tem pelejado e tem nos dado graça e força, porque de nós mesmos hoje de repente não estaríamos aqui. Mas a Tua mão é forte e poderosa e ela nos levanta e nos põe de pé. Como Natália ministrando aqui disse que o nosso ministério não é nosso. Tudo vem do Senhor, a força, o vigor, a saúde. Tudo vem de Ti, Senhor. Muito obrigada, porque verdadeiramente Tu és Deus. Verdadeiramente Tu és bom. Que saia agora uma ordem do céu a nosso respeito. Não a nós, mas ao Teu nome seja dado toda a honra, toda a glória e do louvor. Eu dependo de Ti, apresento a minha limitação nesta noite, Pai. O Senhor é Espírito e já sondou o meu coração. Sondou o coração de cada irmão aqui, sabe a necessidade de cada um, aquilo que nós precisamos receber da Tua parte. Fala conosco, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Amém, meu querido? Eu tenho um título, né? Uma frase que o Senhor me deu, uma pergunta que Ele me fez essa semana. Qual o segredo para ouvir a voz de Deus? Qual o segredo? Existe. Essa semana eu tive assim, Senhor, muito obrigado, porque a Tua voz existe. Isso veio na minha mente, essa frase. A voz do Senhor existe, amém? Tendo você ou não uma experiência de voz com Deus. Porque às vezes a pessoa fala, o Senhor tem falado comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor tem falado, eu tenho ouvido o Senhor falando. Ou não, de repente você nunca ouviu falar, eu nunca ouvi a voz de Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor tem te orientado, amém? O Senhor tem te conduzido. Então, qual o segredo para ouvir a voz de Deus? Essa pergunta veio à minha vida através de um louvor que a irmã Zeni me enviou. E eu comecei a ouvir, por isso que eu falei com o pastor Sérgio pela manhã, pastor, que hoje de manhã ele trabalhou a escola bíblica através de um louvor também. E eu recebi também um louvor, e eu não trouxe ele inteiro, porque eu anotei algumas frases do louvor, mas falou tanto ao meu coração, eu ando me pegando, sabe, cantando. Sabe quando o Espírito Santo de Deus fala contigo através de um louvor e você fica semanas naquele louvor? Recebendo de Deus, se alimentando através de um cântico. E o louvor é esse. Diz assim algumas frases. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Eu li essa frase sem antes ver o louvor. É o Salmo 33, versículo 9. Diz que o Senhor, com a sua voz, criou o universo. O início desse louvor é o Salmo 29. No dia que o pastor Delci pregou nos Salmos 23... o meu olhar bateu no 29 e depois lá em casa eu fiquei olhando para o Salmo 29. Fala sobre a voz do nosso Deus. Irmão, coisa linda é o Salmo 29. E esse louvor, ele começa declarando o Salmo 29. Não anotei aqui, mas você vai fazer a leitura na sua casa depois do Salmo 29. Amém? E eu anotei dizendo assim, Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Você já ouviu esse louvor, queridos? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Que se calem as vozes do mal, meu Senhor. Que a tua voz seja ouvida. Que saudade da tua voz, Senhor. Irmãos, quando eu li essa frase, falei, Senhor, que saudade da tua voz, Senhor. Quem sabe essa é a frase que
pode mexer com seu coração agora. Que saudade da tua voz, Senhor. Quem sabe, querido, muito tempo que você não ouve a voz do Senhor. E o louvor termina, fala a Deus, toca-me com brasas do altar, fala a Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Esse finalzinho nós fomos criados cantando, né, Vilma? Declarando. Eu penso que quem nunca teve uma dúvida? Irmãos, esse mês passado eu tive uma dúvida tão grande. Eu recebi um convite e eu precisei pensar, eu precisei dar uma resposta, eu precisei muito ouvir a voz de Deus. Eu estava aqui e no final do culto eu virei para trás e falei para o pastor Richardson, pastor, o senhor tem como cobrir a minha vida amanhã em oração? Não foi, pastor? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso dar uma resposta e eu não quero ir com o meu coração. Irmãos, não serve a voz do nosso coração. Rapidinho falei com o meu pastor Marco também, na saída. Falei, pastor, tem como o senhor me ajudar em oração? A pastora Deise, né, Deizinha? A gente conversando, colocando diante de Deus, irmãos, porque é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Eu te convido a abrir em Jeremias 7, é onde a gente vai abordar um pouquinho. Eu gostaria que você não esquecesse essa frase. Que saudade de ouvir a tua voz, Senhor. Que você possa ouvir a voz de Deus, amém? Você possa ouvir, depender da voz do Senhor, a resposta para a sua vida. Então, qual o segredo para ouvir a voz de Deus? Qual o segredo? Hoje de manhã a gente estava aqui, irmãos. E quando terminou a escola bíblica hoje, que eu peguei a minha garrafinha d'água, eu não tinha bebido água, pastor. De tão compenetrada que eu estava. O meu coração disparou. Querido, você precisa disparar seu coração diante da palavra do Senhor, amém? Peça ao Senhor assim, Senhor, eu quero ver meu coração disparar diante da tua palavra. Porque eu falei para o pastor Sérgio depois, pastor, tem uma conexão total. O Senhor falou algo eu fiquei assim, Senhor, tem toda uma ligação com o que Deus me deu. Dentro de Jeremias 7, vamos fazer a leitura? A partir do 1 diz assim, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Vamos até aqui para a gente ir meditando, porque o texto é grande. Então, Jeremias recebe uma ordem do Senhor. Jeremias, vá até a minha casa. Vai lá e fica na porta. E você vai proclamar uma palavra para os adoradores. E vai dizer a eles, ouvi a palavra do Senhor, vós que entrais pelas portas da casa do Senhor, para adorar ao Senhor. Então, irmãos, quando a gente entra na casa do Senhor, nós temos o propósito de ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso estar hoje aqui, nesta noite, com disposição para ouvir a palavra do Senhor e falar o que a gente discutiu aqui de manhã, obedecer. Porque, irmãos, às vezes é fácil ouvir, mas obedecer. A proposta de Jeremias 7 é exatamente isso. Vai lá e diz assim, ouvi a palavra do Senhor. Eles precisam ouvir a minha palavra, aqueles que falam que me adoram, e obedecer. O 3 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Irmão, você acredita que a gente pode melhorar? Amém? Eu sempre digo isso, a gente pode melhorar. O adorador, ele pode melhorar. A sua adoração pode melhorar. Os seus caminhos podem melhorar, as suas ações podem melhorar, a sua palavra pode melhorar, o seu modo de viver pode melhorar, a sua conduta pode melhorar, o seu olhar, os seus passos na terra podem melhorar, irmãos. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Melhorai os vossos caminhos e as suas ações.
e vos farei habitar neste lugar. O 4 diz, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Irmãos, quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, ligados ao templo, e declarando que estamos no templo. Ou, de repente, batendo no nosso peito e dizendo que somos templo do Senhor? O pastor falou sobre uma religiosidade, né? Que às vezes a pessoa fala, você está muito religioso, porque está vendo zelo na nossa vida e chama... Mas existe uma religiosidade vazia, irmãos. Quantas vezes as pessoas entram no templo do Senhor vazia e diz, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. E nós, irmãos, como estamos? Estamos ligados somente ao templo. O 5 diz, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Amém? Deus quer nos ver muito bem, irmãos. Deus quer nos abençoar, de século em século. Eu louvo a Deus, porque Deus tem um prazer em falar conosco muito grande. Sabia que Deus começa a falar com você pela madrugada? Sabe por que Deus fala conosco pela madrugada? Para a gente já acordar entendendo o que Deus quer da nossa vida. Para quando você se levantar, você ter a percepção que Deus falou com você. Porque Ele quer que a gente se dê bem, que a gente acerte. O Senhor não quer que você acorde errando. Então, às vezes, Ele já começa a falar com você pelas madrugadas e vai amanhecendo, Ele já está falando, Ele já está instruindo você. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir essa voz, receber orientação no momento da dúvida, no momento da dificuldade. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite com uma dúvida? Quem sabe você entrou aqui com uma dificuldade enorme, irmãos? E nesta noite, você está aqui como eu estava aquele dia. E quando o pastor Delci começou a pregar no Salmo 23, sabe, irmãos, eu precisava tanto de uma resposta aquele dia, que tudo que ele falava, eu falava, Senhor, é para mim. Me instrui dentro do Salmo 23, para que eu leve dentro de mim uma resposta, porque eu quero a resposta hoje. Amém? Você precisa de uma resposta hoje, querida? Tem uma dúvida no seu coração pairando sobre você? Você está no lugar certo, amém? Nós estamos no lugar certo. Existe uma voz neste lugar, a voz do nosso Deus. E o Senhor tem prazer. Então, quando a gente observa a trajetória desse povo aqui, irmãos, por que tantas vezes eles foram oprimidos? Se a gente for hoje estudando de manhã, né, e agora dentro de um texto falando sobre o povo de Deus, por que esse povo foi tantas vezes oprimidos? Porque todas as vezes que eles não ouviram ao Senhor e não obedeceram à voz do Senhor, eles foram punidos. Hoje o pastor dizia que Yahvé exige exclusividade. Amém? Querido, a gente não faz tatuagem, não. Mas escreve isso dentro do teu coração, amém? Entenda isso esta noite. O Deus que você serve é zeloso. O Deus que você serve tem ciúmes de você. O Deus que você serve, escolheu para servir, Ele é o único Deus na sua vida. E o que vale na sua vida é a orientação do céu, amém? Então, quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós amargamos prejuízos, porque nós desobedecemos. Não serve. Tem hora que a gente foge da voz do Senhor. Tem hora que a gente foge dessa voz. Então, Jeremias vai se encontrar diante do templo, onde os adoradores estão reunidos para buscar a presença de Deus. E a mensagem que ele traz é essa chamada, uma transformação interior. Então ele chega
e diz: olha, Deus está cobrando de vocês uma transformação interior. Porque, irmãos, Deus valoriza um coração sincero, amém? Deus valoriza um coração sincero. Hoje eu ali, sincera diante de Deus, falei: Senhor, me ajuda. Ser comigo, Pai, ser comigo. Quando o Natália usado aqui, irmãos, o ministério que Deus colocou na tua mão não é teu. Olha a responsabilidade, irmãos. Então obedece. Amém? Obedece a instrução que Ele tem te dado. Valorize isso. Uma vida repleta de amor e justiça. O povo maltratava o órfão. O povo maltratava a viúva. O povo se perdeu no amor, na justiça, no olhar. Quantas vezes a gente acha que está servindo a Deus, está atropelando as pessoas, está se desfazendo das pessoas como se as pessoas não tivessem valor. Irmãos, olha com carinho para o seu irmão, amém? Olha com carinho para o seu vizinho, para o órfão, para a viúva. E Jeremias vai dizer algo para eles muito interessante no versículo 21, eu gostaria que você acompanhasse, que diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Irmãos, as pessoas estavam preocupadas em apresentar sacrifícios no templo. E Deus olha do céu e diz: nunca pedi isso. Nunca pedi isso aos seus pais. Amém, irmãos? Está gastando carne à toa. Come a carne. Para não estragar, come a carne, porque eu não recebo. Nunca pedi isso. Aí ele vem dizendo: o que eu pedi quando vos tirei da terra do Egito, quando eu tirei vocês da escravidão, a única coisa que eu pedi é que vocês ouvissem a minha voz. Eu serei o seu Deus. Amém? Eu sou o seu Deus. Ouça a minha voz. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Você tem certeza que Deus quer que você se dê bem na terra? Quem tem dúvida aqui, irmãos? Eu não tenho dúvida que Deus quer o seu bem. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer o meu bem. Amém? Olha o que diz o 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Olha, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os propósitos do nosso coração. Que interessante, a inclinação, às vezes, dos nossos ouvidos não é para a voz do Senhor. O andar, né, é nos nossos próprios conselhos. Como é bom, às vezes, fazer o que a gente quer. Não é verdade? A gente fala: eu sou livre. Eu sou livre. Naná, você é livre. Faz o que você quiser, Luz. Você é livre. Irmão, você é livre. Mas é isso que Deus quer, irmãos? Não. Você é livre. Mas se você andar nos meus caminhos, você vai muito bem o tempo todo, irmãos. Amém? Olha que coisa mais linda. Mas não ouviram, não inclinaram os ouvidos, não andaram mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Irmão, se a gente não tomar cuidado e deixar o Espírito Santo reinar na nossa vida, o nosso coração tende a ser malvado. A gente só faz malvadeza. Você faz malvadeza até com quem você diz que ama. O nosso coração é inclinado à maldade. Né, nós ouvimos no conselho pastoral, o pastor falava assim: tudo de bom que você vê em mim é Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos? Tudo que você vê de bom em mim, tudo que eu vejo de bom em você, é a hora que você dá lugar ao Espírito Santo.
Porque se você não der lugar ao Espírito Santo, o seu coração maquina, faz maldade. E andaram para trás e não para diante. Você já observou uma pessoa que você olha e fala, meu Deus, anda para trás? Não consegue andar para frente, anda para trás. Todas as vezes que a gente se afastar da voz do Senhor, dessa voz poderosa, dessa voz majestosa, a gente vai andar para trás. Então, às vezes, a pessoa se lamenta dos seus próprios erros, porque não faz o que Deus está conduzindo. Hoje nós estamos aqui, irmãos, aprendendo. Do altar sai a palavra para a minha vida e para a sua vida, amém? Então, nós precisamos estar muito atentos, porque senão a gente adora outros deuses. Pela manhã, o pastor disse que a terra que eles entravam ali serviam outros deuses. Aqui não está sendo diferente esse momento, irmãos. Aqui não está sendo diferente. Tem um versículo aqui que diz que os pais, ele pediu o filho para buscar a lenha, o pai acendia o fogo, a mãe fazia o pão para adorar a deusa dos céus. Então, aqui, eles estão dizendo que serve ao Senhor, mas tem outros deuses na vida dele. Hoje a gente viu aqui que a gente corre risco de ter outros deuses na nossa vida. É um perigo quando a gente adora e ama uma coisa demais. Pode ser um Deus na nossa vida? Pode sim. Não é, pastor? É a reafirmação da palavra da manhã. Nós podemos sim ter outros deuses. E a gente conversando aqui, porque na escola bíblica a gente conversa, eu falei que às vezes chega um bebezinho lindo, maravilhoso, cheio de saúde, e você começa a endeusar. E a irmã deu um exemplo. A Flávia está aqui? Flávia está ali. Qual a palavra que você... Prioridade, né, Flávia? Ela nos deu um exemplo, irmãos, fantástico. Ela ganhou uma netinha, coisa mais linda. E ela disse que hoje o Senhor corrigiu ela aqui dentro. Ela olha para a netinha dela, olhava, né, que agora não vai falar mais isso. Giovana, né, Giovana? Heloísa, você é a minha prioridade. Heloísa, você é a prioridade da vovó. E ela falou, meu Deus, não, Heloísa não é a prioridade da minha vida. Amém, irmãos? Qual a prioridade da sua vida? E a gente ficou vendo aqui quais podem ser as prioridades na nossa vida. A gente está ouvindo outras vozes, são muitas vozes, irmãos. São muitas vozes. Coloca Gênesis 16 para mim. Tem um momento da vida de Abrão que ele está conversando com a esposa dele. Surge uma conversa dentro desse lar. E vai surgir uma voz no meio dessa conversa. Eles já estavam morando em Canaã há 10 anos. Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. No meio da conversa, olha o que ela vai dizer para o marido. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmãos, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes você está em casa, conversando com a pessoa da sua família, e surge uma voz, uma direção para a sua vida. Como a gente precisa estar atento a isso? Naquele momento, quando Abrão escutou, parecia que ela tinha razão, não é verdade? Parecia que tinha muita lógica. Abrão, você tem 86 anos. Olha só, 86 anos. Eu não tenho mais forças. Você guarda uma promessa, mas aos nossos olhos não vai cumprir a promessa. E sai uma voz da esposa e diz, olha, eu tenho uma serva, ela é minha, o filho que ela gerar com você será meu. Irmãos, e Abrão, ali no versículo diz, e ouviu Abrão a voz de Sarai. A voz de Sarai era a voz de Deus? Não sei. Eu sei que ele ouviu a voz, ali não diz, ouviu Deus, através da vida de Sarai, a voz do Senhor.
E ouviu Abrão, através da vida de Sarai, a voz do Senhor. Não. Ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, a gente está aqui sujeito a ouvir vozes, irmãos. E ele fez exatamente o que ela fez a sugestão. Nós sabemos que Ismael nasce. A serva, quando se viu grávida, né, desprezou Sarai imediatamente, porque ela estava no ventre dela um filho de Abraão. O filho que nasce é pai dos árabes. Então, irmãos, às vezes a gente ouve uma voz, a gente tem que estar muito ligado, porque depois a gente fica se questionando, pai, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu estou passando por esse momento? A voz de Deus é muito linda, irmãos. Ela não traz confusão. Você viu no louvor que eu fiz a leitura aqui? A voz de Deus não faz confusão. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus é majestosa. Amém? A voz de Deus é pura. A voz de Deus é limpa. A voz de Deus é objetiva. Ela traz orientação para a nossa vida e não confusão. Quanta confusão, quanto desacerto, quanta inquietação, quanta tristeza, quanta lágrima nesse tempo. Quando a gente vai a Josué, no capítulo 9, Josué, ele vai com seu exército e destrói Jericó. Jericó caiu. Diante de uma voz dada por Deus para Josué. Ele teve um sucesso tão grande em Jericó, você sabe disso. Depois ele vai a Ai, uma cidade chamada Ai, destrói também, volta vitorioso. Irmão, só que quando ele volta vitorioso, ele é procurado por um povo. Eu gostaria que... coloca para mim, Josué 9. Bota no 4 para eu ver. Usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. Todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E viera Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos seus homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Esses são os gibeonitas, os gibeões. Quando eles perceberam que seriam destruídos, eles falaram, vamos fingir que somos de muito longe, vamos nos unir a eles e vamos salvar nossas vidas. E eles eram de perto, fingiram que era de longe. E eles vieram pedir um tratado de paz com Josué. Então, quando eles entram na cidade, eles vêm fingindo que são de longe, mas não era, irmãos. Eles chegam com sapato velho, eles chegam com roupa rasgada, eles apresentam um pão todo embolorado e diz, nós viemos de uma terra muito distante, queremos viver aqui com vocês, queremos paz. E Josué, deixa eu ver o capítulo que eu separei, que ele não escutou o Senhor, é o 14. Vamos ver se é o 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O 15. Josué fez com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, irmão, Josué faz um pacto com esse povo. 3 dias depois ele descobre que era tudo mentira, mas já estava feito o pacto. E dentro, no meio do povo de Deus, eles têm que conviver com esse povo estranho. Quantas vezes isso acontece conosco? Você fala, não acredito que Josué passou por isso. A gente também passa, irmãos. Quantas vezes a gente traz para a nossa convivência? Quantas vezes a gente traz para a sua casa? Não é verdade? Para a sua vida. Faz pacto. Com um povo que não pode. Depois descobre. Por quê? Não pede orientação. Casa com pessoas que não deveriam casar. Faz aliança. Faz amizades que não deveriam fazer. Quantas vezes, quando você vê, você está numa amizade todo enrolado com a situação que você não sabe nem como sair da situação. Por quê? Não escuta a voz do Senhor. Irmãos, é muito importante. Então, aqui diz, Josué teve que conviver com um povo estranho no meio do povo de Israel. Jeremias 17, no versículo 9, diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração
é enganoso. O nosso coração se engana. E às vezes, Josué aqui pensou exatamente com o coração. Na hora, quando a gente fala, eu escuto muitas pessoas falando, eu senti no coração. Eu tenho um amigo, um colega nosso, que fala assim, não, mas naquela hora, Marta, eu senti no coração. Aí eu fico assim, olhando para a cara dele. Como assim? O que é sentir com o coração? A resposta de Deus, sentir com o coração? Josué aqui sentiu com o coração. Fez aliança com um povo que ele não deveria. Aliás, ele teria que destruir. Mas ele já tinha dado a palavra dele e não destruiu esse povo. E conviveu com aquele povo dentro, no meio do povo de Deus. Então, irmãos, a gente precisa estar muito atento. A gente escuta a voz de amigo. Quantas vezes você pode escutar? Escuta tanto um amigo da faculdade. A Bíblia tem uma história sobre Aminon, que ele desejou uma irmã carnal dele. Era irmã por parte de pai. Mas ele desejava aquela irmã e ficava na dele. Mas um amigo percebeu que ele estava triste e deu um conselho. Por que você não arma? Fala que está doente, pede para ela fazer uma comida, agarra essa menina. Já pensou, irmãos? Um conselho, sabe? De um amigo. Um conselho. Às vezes é um amigo do trabalho, que a gente conversa, né? Sai tanto conselho, irmão, sai tantas vozes, tantas vozes. Como a gente precisa vigiar com as vozes. Tem uma mulher que eu gosto muito, que é 2 Reis 4, que é quando a viúva, ela perde, né? Uma mulher perde o marido dela. E quantas vezes isso acontece, irmão, de você ver as portas fechadas? Ela se viu com as portas todas fechadas diante dela. Ela se viu numa situação tão difícil, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu falo, Senhor, que nível é esse? Você ficar sozinha, sem nada. Acabar tudo, 2 filhos dentro de casa, sem pai, sem trabalho, sem comida. Os credores viriam buscar seus filhos para serem escravos. E a gente fica pensando como é que fica esse emocional. Que nível de estresse chegou essa mulher, irmãos? Porque na nossa vida, cada evento tem um valor. Tudo o que acontece na sua vida tem um valor. A sua mudança de vida tem um valor. Existe uma unidade de mudança de vida. Quando ela perdeu o marido dela, existe um valor, é o maior valor quando você perde uma pessoa que você ama. Vale 100. Eu estou com uma amiga que perdeu uma filha de 28 anos. E a gente não sabe como ajudar. Vale 100, irmãos. 100. A dor é muito grande. Já pensou você saber que seus filhos serão levados? Que dor é essa? Quanto vale isso? Quanto vale você olhar para a sua despensa e não ter o que comer? Quanto vale isso? Quanto vale desabar sua vida financeira, desabar? Quanto vale isso? E quando aqueles credores estão diante da porta dela, ela precisava ouvir uma voz naquela hora. Diante daquela situação ali, ela precisava ouvir a voz, mas não servia qualquer voz, irmãos. Não servia qualquer voz. Naquele momento, na vida desta mulher, só servia a voz de Deus. Quem sabe você hoje aqui só serve a voz de Deus hoje? Não é verdade? Tem hora que a gente não tem o que falar para a pessoa. Por quê? Porque só serve a voz de Deus. Só serve o consolo do Espírito Santo. Só serve a voz de Deus. E ela busca o profeta e ele diz... Ele ficou assim, olhando para ela sem saber o que fazer. Ela falou, o que eu faço agora? Ele era servo, ele era filho de profetas. E Eliseu pensa um pouquinho, Deus vai falar, irmãos. E esse profeta vai dar uma orientação para essa mulher. Volta para sua casa. Pede seus filhos para irem na casa dos vizinhos. Pega as vasilhas, traz para dentro da sua casa. Primeiro você se expõe. Não é verdade? Primeiro ela se expõe. Vai à casa dos vizinhos, pede vasilhas. Todo mundo percebeu que ela estava com um problemão. Mas depois você fecha a sua porta.
que o milagre vai ser dentro da sua casa. Amém? A experiência, a voz de Deus vai se manifestar dentro da sua casa. E ela volta para dentro de casa com os filhos e vai. Ele diz, pega o azeite que você tem e vai jogando nas vasilhas. Irmãos, coisa linda. É a voz de Deus, quando você recebe a orientação do alto para a sua vida. Amém? Irmãos, era tanto azeite que ela não sabia o que fazer com tanto azeite. Era tanto azeite que ela volta ao profeta e diz, olha só, acabou lá. O que eu faço agora? Sabe por quê? Ela precisava continuar ouvindo a voz de Deus. Ele diz, vende, paga a sua dívida para você não perder os seus filhos. Amém? E viva do resto. Viva do resto. Irmãos, coisa linda. Coisa linda. Ela virou comerciante. A voz de Deus, a orientação, ela vem com plenitude para a nossa vida. Ela vem para nos abençoar, ela vem para nos prosperar. Você viu no louvor, que eu fiz a leitura aqui para você? Se eu te ouvir, eu prospero. Amém? Se eu te ouvir, eu prospero. Se eu te ouvir, eu vivo. Irmãos, eu acho que ela já pensou, meu Deus, minha vontade é morrer. Como é que você olha 2 filhos? Eu fico pensando no nível de estresse que alcançou o corpo dessa mulher. As alterações no organismo desta mulher, no emocional desta mulher. O nível de estresse que ela chegou, irmãos. Quem sabe você hoje aqui está assim, ó, nível de estresse aqui em cima. Cabeça girada. Recebe a resposta do Senhor para a sua vida hoje à noite, amém? Sabe, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, a tua voz. Cale as vozes do mal, amém? Cale nesta noite as vozes do mal acerca da sua vida. Cale as vozes do mal acerca da sua família, irmãos. Qual voz nós estamos ouvindo? A voz de Sarai? A voz da razão? A voz do coração? Tantas vozes, irmãos. A voz do amigo, ou a voz do nosso Senhor. Todo dia, ó, aí você vira para um lado e Ele está ali querendo ministrar você pelas madrugadas. Nós queremos escutar tantos, né, irmãos? Onde está a voz do Senhor? Eu anotei isso aqui. Onde está a voz do Senhor? Onde está a voz do Senhor, querido? Só podemos falar de Deus se tivermos a capacidade de escutá-lo. Eu tenho ouvido, que saudade de escutar o Senhor. Pensa nisso aí agora, que saudade. Deus quer falar aos nossos corações, Deus quer ouvir a sua voz. Elisângela está aí, Elisângela? Cadê Elisângela? Elisângela é minha amiga. Eu tomo café com a Elisângela quarta de manhã e quinta de manhã. Nisso tudo que eu pedi oração, que eu queria ouvir a voz de Deus, chega Elisângela lá em casa de manhã e a gente foi tomar um café. Eu falei, Elisângela, eu estou em dúvida, eu estou pensando, E ela falou assim, e o sonho? Eu falei, que sonho? O sonho que você teve o mês passado. Levei um susto, irmãos. Eu não lembrava mais do sonho. Antes de tudo isso, antes de eu duvidar, antes de eu ter que dar uma resposta, Deus me deu um sonho. Um sonho. Queridos, eu não sei a forma que Deus fala contigo, mas comigo muitas vezes é o sonho. Deus me deu um sonho. Eu levei um susto quando ela falou isso. Ela falou assim, e o sonho? O sonho não é uma resposta? Falei, meu Deus, o sonho é a resposta? O sonho é claro? Por um instante, irmãos, Deus usou Elisângela lá dentro de casa. Eu louvo a Deus pela vida dela. Que bom que ela está aqui para ouvir eu falando isso dela, né? Que Deus use Elisângela. Que bom. É maravilhoso demais, irmão, saber como Deus fala conosco. Você sabe a forma que Deus fala contigo? Amém? Você sabe? Você conhece o Senhor? Você sabe, Wilca, a forma de Deus falar contigo? Querido, o filho sabe a forma que o pai fala.
Opa, meu pai está falando, meu pai hoje está assim, meu pai hoje está assim. A gente sabe quando o Espírito Santo de Deus se entristece conosco. A gente sabe quando a gente está em plena comunhão, está bem, está alegre. A gente sabe porque existe uma comunicação. Amém? Existe uma voz. Ouvir a Deus não é questão de vontade. Nós precisamos decidir essa noite aqui ouvir Deus, irmãos. Decida hoje ouvir Deus. Não dê um passo à frente, não, irmãos. A gente tem pressa, irmão. Como a gente é apressado, não é verdade? Como a gente tem pressa em se movimentar. Como a gente tem pressa de dar resposta. Como Josué teve pressa de dar aquela resposta ali para aqueles homens que estavam ali diante dele naquela hora, maltrapilhos, com bolo, com pão bolorento. E a gente tem pressa em dar resposta. Ore, irmãos. Ore, peça 3 dias para você orar, para dar qualquer resposta. Peça um dia para orar. Amém? Sai dando resposta não, irmãos. Não sai fazendo aliança não, irmãos. Sai namorando porque pediu para namorar. Ora, vê o que Deus vai falar a respeito de tudo na sua vida. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ouvir a voz do Senhor, porque traz benefícios para a nossa vida. A voz do Senhor te sustentará. A voz do Senhor vai dar foco. A voz do Senhor vai te encorajar. A voz do Senhor vai te trazer confiança naquilo que você precisa fazer. É através da voz do Senhor. Você vai levar contigo benefícios de saber que o Deus quer falar com você essa noite, irmãos. Não se distraia. Amém? Não se distraia ouvindo outras vozes, porque elas vão aparecer em forma de amizade, vão aparecer em forma de facilidade. Vamos simplificar isso daí. Vamos simplificar. Responde logo, dá a resposta. Não se apresse. Tenha calma. Leia a palavra, irmão. Vai para a palavra. Eu fiquei na palavra, irmãos. Eu fiquei na palavra. Eu fui para o quarto, eu fui orar. Eu precisava, porque eu não posso errar. Eu não posso errar, irmãos. Eu não quero errar. Amém? Eu não quero. Eu fiquei em reflexão. A gente tem um Deus por nós, que não quer que a gente ande para trás. Amém? Andar para trás atrasa a marcha. Andar para trás atrasa a caminhada. Atrasa a sua vida. Tive uma experiência de uma menina que ela me procurou e ela estava divorciando. E ela disse assim, olha, Deus falou, pastora, que vai fazer muito rápido na minha vida. Falei, calma, você está passando por um divórcio ainda. Não, falou que vai ser muito rápido. Eu estou me divorciando, vou casar agora, vai aparecer alguém que o Senhor já falou, e eu vou ter um filho, o ano que vem já vou estar com um filho. Me assustei muito, irmãos, muito. Falei, Senhor, não, mas quem falou? Mas como assim Deus falou? Quem falou? Eu queria saber quem falou. Quem falou? Se atrapalhou toda, irmãos. Está toda atrapalhada. Sabe, irmãos? Tenha pressa não. Amém? Tenha pressa não. Eu trabalho com uma pessoa que toda terça-feira ela quer falar comigo, mas ela roda todos os lugares que você pensar aí, irmãos. É o barracão não sei aonde, aí na terça da vitória, na quinta da prosperidade, na quarta do não sei o quê, na sexta do não sei o que lá. Aquilo confunde a cabeça dela, vocês não têm noção, irmãos. Eu fico ali tentando, sabe? Ela dá muito trabalho. Eu falo, você me dá um trabalho enorme. Fica calma, não vai. Qual a sua igreja? Vai na sua igreja. Irmãos, vem na sua igreja. Amém? Vem no seu arraial. Fica aqui na IMO 42. Você está na IMO 42? Quem está na IMO 42? O Senhor está falando, irmãos. Amém? O Senhor fala aqui, irmãos. É pouco? É pouco. Aí quarta tem que estar não sei aonde. Irmãos, não se atrapalhe. Escute a voz do teu Deus. Receba o alimento. Amém? Receba o alimento aqui. Vigia, para você não se atrapalhar. Então, guarde isso. Nós vamos encerrar. Eu quero encerrar dizendo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você
pensou e agora assim, meu Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Peça a Ele uma experiência. Senhor, eu quero uma experiência tremenda contigo. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Que a tua voz seja ouvida, Senhor. Que saudade da tua voz, Senhor. Vou chamar o Ministério de Louvor. Quem dera que eles soubessem cantar esse hino, né? Que a gente ia cantar esse hino. Mas eu não sei cantar esse hino. Mas saiba, se coloque de pé nessa hora. Saiba que o Senhor fez surgir o universo pela sua voz. Essa voz é poderosa, querido. Tua voz é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão. Está confusão lá? Está confuso para o seu lado? A voz do Senhor vai dissipar essa confusão, amém? A hora que você ouvir a voz do Senhor e entender o que Deus tem para você, em forma de direção, essa voz de confusão já não vai estar no seu lar. Tua voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é tudo, Senhor. Se eu te ouvir, eu vivo. Feche seus olhos, diga, Senhor, se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Glória a Deus. Entrega seu coração. Fala, Pai, som do meu coração. Veja a minha condição esta noite aqui, Pai. Não anda para trás não, querido. Anda para frente. Anda para frente. Recebe do Senhor. Anda para frente. Para que te vá bem. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Obedece para ir bem. Se inclina para ir bem. Tenha disposição de obedecer para você ir bem. Glória a Deus. Vem encontrar com Ele essa noite, querido. O que está dizendo o seu coração? Qual a proposta do seu coração essa noite? Qual a fragilidade do seu coração? Grite por Ele, Jesus. Jesus, eu preciso ouvir Tua voz. Me dá direção hoje aqui, Pai. Qual é a resposta? Que eu preciso levar uma resposta, Pai. Qual é a resposta? Me mostra o caminho, Pai. Eu estou em dúvida. Eu não sei o que fazer. Eu entro ou saio. Meu coração eu entreguei. Faça essa oração. Olha que lindo. Pra ti. Vamos orar em louvor. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui nesta noite. Eu vim correndo. Eu vim correndo te encontrar. Você precisa saber o que diz meu coração, Espírito Santo de Deus. Me sonda. Me alegra. Você que entrou triste aqui, receba alegria. Receba renovo. Obrigada, Pai. Nós te bendizemos. Chame por Jesus. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Venha nos mostrar a saída, Pai. Não nos deixe errar, não, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Tu és um Deus zeloso. Tu és, Senhor, um Deus zeloso. Yeshua exige exclusividade. Somos Teus e a única voz que nos interessa e importa é a Tua, Senhor. Nos conduz em segurança, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, Pai. Conduz o coração dos nossos filhos, dos nossos netos, Pai. Tudo é Teu, tudo é Teu. Amém, querido?
Deus te abençoe. Saia daqui com a resposta. Saia daqui entendendo que o Senhor falou contigo, querido. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe.